A Guerra Europeia. Esta guerra começa por causa de tensões com Portugal e Espanha. Então Portugal invade Espanha. Portugal começa avançando bem. Muito bem mesmo. Então Portugal consegue cercar as tropas espanholas. E Portugal continua a avançar. Mas nem sempre é tudo flores para Portugal. Porque a Espanha estaria a planear o ataque para Portugal. Que estaria bem perto. Mas acontecem algumas batalhas empatadas. E a Espanha começa a invadir Portugal. E a Espanha até que vai bem. Indo mesmo bem. E os portugueses começam a avançar na Galícia. Mas os soldados estão a preparar um plano para se render. E Portugal ganha várias batalhas. Os portugueses começam a empatar com várias batalhas. Mas a Espanha não tem forças para contra-atacar na Galícia. E então começa a retirada dos espanhóis da Galícia. E mais de metade das tropas espanholas conseguem sair da Galícia com sucesso. Então Portugal começa a expulsar os espanhóis do seu território. Eles então dominam a Galícia e começam a avançar mais. E os espanhóis começam a sair do território de Portugal e a abandonar as suas fronteiras por causa da Espanha e a Galícia. E Portugal invade a Espanha pela outra fronteira. E as frentes espanholas se dividem para defender os territórios e atacar Portugal. E os espanhóis são expulsos do território de Portugal. E Portugal começa a invadir os espanhóis muito bem, de novo. E os espanhóis começam a ter algumas revoluções que são bem difíceis de conter. Mas os espanhóis começam a conter bem. Mas a França futuramente iria fazer alguma coisa. E acaba acontecendo outra revolução em Barcelona. Não sei se é Barcelona, por causa que eu não tenho muitos conhecimentos geográficos. Na zona começa também a haver outra revolução para a independência. E a revolução vai até que bem. Mas a revolução também é contida. Os dois países começam a recrutar mais soldados para lutarem nas frontes. Mas são treinados, mas completamente descansados. A Espanha começa a conter uma revolução e está a tentar conter a outra. Sendo um sucesso total a contenção. A França entra na guerra por a Espanha não deixar a Catalunha e outra república serem independentes. E a França começa a avançar bem, mas quando demora. E começa outra revolução na Catalunha. E Portugal volta a atacar muito bem com os seus novos soldados descansados, mas inexperientes. E a revolução começa a atacar bem, muito bem, confia.
os ataques das revoluções começam a enfraquecer muito a Espanha e Portugal também começa a atacar muito bem. Portugal avança alguns quilómetros e a Espanha com alguns quilómetros. Junto com a região da Catalunha começa a atacar muito bem. A Espanha ataca Portugal de novo e mantém uma base lá até o final da guerra. Mas acabam sendo expulsos. E a França e a região da Catalunha começam a atacar. E também começa uma nova revolução, que vai muito bem. E em 8 de julho de 2025, a Espanha oficialmente se rende. E a Rússia acaba declarando guerra à Ucrânia, consequentemente Estónia, Látvia e Letónia declaram guerra à Rússia pelo pacto Ucrânia-Rússia. E a Rússia começa a atacar muito bem. E Látvia já é humilhada, perdendo quase todo o território. Mas eles conseguem se recuperar no território. E o recém-criado reino da Crimeia, fantoche da Rússia, começa a atacar. E a Rússia e a Bielorrússia fazem uma união. E a Rússia começa a atacar a Ucrânia. Mas começa a atacar Látvia com menos intensidade. E a Rússia começa a atacar os países bálticos. Por todas as frentes, Látvia começa a ser atacada. E a Rússia está a atacar muito bem. Então, as batalhas de Danzig e Kaliningrad são muito bem sucedidas para a Rússia. Pausa para respirar. E a Rússia começa a atacar mais os países bálticos. E a Ucrânia não está a ter chance. Com várias batalhas empatadas e poucas ganhadas, quase nulas. E a Látvia se rende. Não, a Letónia se rende. E agora começaria outro ataque. A Rússia poderia focar na Ucrânia, Estónia e Látvia. E a Rússia começa a ir bem, começando a focar mais na Látvia do que na Estónia. E depois de alguns quilómetros recuados pelos latvianos, os latvianos começam a abandonar os combates e irem para a zona mais central do país. E a Estónia não consegue nem resistir direito. E então a Látvia começa a perder mais território ainda. E depois, em pouco tempo, a Látvia se rende. Agora só sobrava a Estónia e a Ucrânia. E a Estónia acaba se rendendo em poucas horas. Agora só sobrava a Ucrânia, que iria ser humilhada. E a Ucrânia começa a recuar vários quilómetros. Muitos quilómetros mesmo. E não conseguem lutar.
e a Rússia começa a invadir uma zona perto da Polónia e a Polónia entra na guerra junto com a Ucrânia. Mas a Polónia só fica a mandar soldados, bem de estar-se a preparar. E a Ucrânia se rende, com o reino da Crimeia conseguindo mais território. Por fim, começa a invasão na Polónia, que é muito bem sucedida. Em um pouco tempo a Espanha... Não. Começaria um baita avançamento. Eu não sei se essa palavra existe ou não. A Polónia tem um quarto do seu território dominado. E a Alemanha entra na guerra para ajudar a Rússia por questões territoriais. E a Alemanha começa a invadir bem, tendo o objetivo de reviver um Império Alemão ou tentar fazer um quarto Reich, que se pode, vai dar muito errado. Mas os Estados Unidos não interferem por causa que é os Estados Unidos. Eu estou um pouco se lascar para a Polónia nesse universo. E a Polónia tem duas frentes, tem duas opções: ou deixar ser dominado por completo, ou continuar a lutar, ou se render. E eles iriam lutar até serem dominados. Mas acontece um golpe de Estado na Polónia e a Polónia se rende, dando fim à guerra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, galera. Fui! Então, galera, só para avisar que esta história é criada por mim. Então, galera,